a lei de Moisés. Ele tinha que saber dissertar sobre qualquer texto do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele tinha que saber explanar, ele tinha que saber julgar de acordo com a Escritura, e ele tinha que ser um homem adorador de Deus. Nós vemos que tudo isto poderia ser visto no homem chamado Nicodemo. Este homem, ele era um homem extremamente religioso, ele era um homem culto, ele era um homem sábio, ele era um homem de, vamos assim dizer, de visão, entendimento. E aquele homem então ouviu falar de Jesus, ele via tudo que Jesus fazia, chegava até ele os milagres que Jesus fazia. Alguém chegava para Nicodemos e fala assim, ó, esse profeta, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, esse homem fez o paralítico andar, esse homem está fazendo o cego enxergar, esse homem está fazendo coisas maravilhosas. E ele reduzia no seu coração: certamente este homem é de Deus, porque se ele não fosse de Deus, ninguém poderia fazer o que ele faz. E era uma dedução correta, era uma correta dedução que ele estava fazendo no seu senso analítico humano. Mas Jesus é muito mais do que alguém vindo do céu. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A Bíblia diz que no primeiro nome de Jesus chamado que ele ia nascer seria Emmanuel, Deus conosco. Deus estava ali em Jesus de uma maneira profunda. E ele tinha a sua natureza divina e a sua natureza humana. Ele era homem e ele era Deus. Ele era mais divino, porque ninguém pode fazer isso. Até então nunca se tinha ouvido que alguém ressuscitava mortos, que alguém fazia ser esse homem chamado Jesus. Glória a Deus. E eu quero te aconselhar, querido amigo que nos ouve, deixa esse desejo crescer no teu coração. Aleluia, esse desejo, deixa ele crescer. Aleluia, começa a desejar agora: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Deixa esse desejo crescer no teu coração, conhecer a Jesus Cristo. Foi um desejo que foi crescendo no coração do mestre Nicodemos. E ele pensou: eu vou conhecer esse homem. E a Bíblia diz que um dia de noite, ele largou o conforto da sua casa. E de repente Jesus vê aquele homem se aproximando e chega de noite na sua casa. E na sua casa, Nicodemos se sente, é muito bem recebido, e Nicodemos abre a sua boca e começa a falar o seu parecer acerca de Jesus. Olha, Senhor, eu tenho certeza que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. A resposta de Jesus, ela parece ser um pouquinho direta, ela parece ser um pouquinho seca, ela parece ser um pouco assim diferente. Quando Nicodemos falou assim: olha, mestre, eu tenho certeza que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu para ele: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esta pergunta, ou melhor, esta afirmação de Jesus deixou Nicodemos ali meio assustado, meio confuso, meio intrigado. E ele conhecia de coisas espirituais, mas não tanto. E ele falava assim: Senhor, como é que um homem pode nascer de novo sendo velho? Como é que eu posso nascer de novo se eu sou velho? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer de novo? O Senhor Jesus disse para ele assim: tu és mestre em Israel e tu não entende estas coisas. Será que você não pode entender que eu estou falando de uma maneira espiritual? Que o homem que não nascer de novo, não se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, o homem que não tiver seus pecados apagados, seu nome escrito no livro da vida, o homem que não odiar o pecado, o homem que não tiver uma natureza que odeia
pecado, ele não pode entrar no reino dos céus. Então veja bem, o que é nascer de novo? Jesus fala sobre nascer da água e do Espírito, ser batizado e ser cheio do Espírito Santo, ser transformado pelo Espírito Santo numa nova criatura. O homem nascido de novo, não tem prazer no adultério, na prostituição, no pecado, no vício, na mentira. O homem nascido de novo, ele, se vier uma briga, ele vai orar, ele não vai assistir. O homem nascido de novo, ele não tem prazer em ficar olhando mulher de novo, ele não tem prazer em falar mentira, ele não tem prazer em entregar a sua boca aos palavrões, aos filhos, aos comuns. Ele tem prazer nas coisas de Deus, ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então veja bem, quando o homem nasce de novo e ele escuta algo de Deus, ele abre seus ouvidos, ele abre seu coração, ele presta atenção.